Fala pessoal, tudo bom? A gente está começando mais um Área Bitcoin Podcast. Eu sou a Cacá, comigo está a Carol. Nós somos as fundadoras da Área Bitcoin, uma escola online de Bitcoin focada 100% em Bitcoin. Estamos aqui pela internet desde 2019, ensinando, criando conteúdo gratuito. Temos a nossa plataforma paga para quem quer mergulhar também no Bitcoin, do zero ao avançado. E hoje o nosso tema é sobre quem tem mais Bitcoin, quem possui mais Bitcoin agora no ano de 2026. Essa ideia desse assunto veio por dois motivos. Primeiro, a gente nunca falou sobre isso, nunca bateu papo sobre isso no podcast, nunca trouxe isso para dentro do canal do YouTube. E segundo, eu estava escrevendo um artigo essa semana sobre esse assunto, encontrei uma pesquisa, né, uma research da Arkham, que trouxe esses dados atualizados. Eu disse, bom, por que a gente não traz esse tema aqui para o nosso podcast para a gente debater? Há pouco tempo saiu uma outra pesquisa da River falando da mudança, né, de mãos do Bitcoin, de como o varejo está vendendo para as grandes corporações. Então tem tudo a ver a gente ficar atualizado sobre o que está acontecendo aí no mercado, onde estão esses 20 milhões de Bitcoins que já foram minerados, né? Já chegou a bater 20 milhões, Carol? Já bateu esses dias. 99% já foi minerado, né? 95. 95%, desculpa, então. 95% já foi minerado, né? É, sim. Reta final, nos próximos 120 anos, os últimos menos de 5% dos Bitcoin vão ser minerados. E aí, isso tem tudo a ver com o tema, porque daqui para frente, a maior parte dos Bitcoin vai só mudar de mãos. E para quais mãos esses Bitcoin irão, né? Assim como já mudou, não mudou muito ao longo do tempo, mas está mudando. A gente está vendo essa transição aí entre o varejo para as instituições, como tu falou, Cacá. E é muito, muito louco ver isso em tempo real e a gente acompanhar esse processo, porque há muito se falava das grandes empresas chegando, que elas iriam, sim, absorver parte dos Bitcoin em circulação. E é louco ver que as pessoas, de fato, estão entregando seus Bitcoin para instituições, estão entregando para o Sailor, a gente vai falar tudo isso, né? Mas eu achei que as pessoas iam ter um pouco mais de mãos de diamante, aí segurar um pouco melhor os seus Bitcoin. Mas enfim. Vamos começar, então, falando sobre os maiores detentores. Bora lá, então. Pessoal, desculpa a minha voz. Eu tô com um pigarro, às vezes eu posso dar uma tossida aqui e também tô fanha, porque essa semana eu peguei um gripão daqueles, não me escapei do gripão aí da mudança de temperatura. Então eu tô me recuperando ainda. Então não reparem em minha voz. Vocês vão ter que me aguentar fanha aqui hoje. No próximo episódio eu já vou estar melhor. Bora lá então. Primeiro do ranking, obviamente, não poderia deixar de ser Satoshi Nakamoto, né, Carol? Satoshi Nakamoto, não sabe, né, se é uma pessoa, se é um grupo. O que se sabe é que o Satoshi Nakamoto é o maior detentor de Bitcoin com aproximadamente 1 milhão e 96 unidades de Bitcoin. É até absurdo esse número, né? Muita coisa. Valor obtido aí como recompensa por ter minerado cerca de 22 mil blocos nos primeiros tempos da rede, ali entre 2009 e 2010. Aí eu peguei alguns pontos interessantes aqui, Carol, para a gente trazer, que toda essa análise, né, on-chain, porque esse número, algumas researchers fazem pesquisa, né, vão mapeando a blockchain e estimam que é esse número, que são esses endereços aí, estimam que seja de Satoshi, são endereços que estão parados, que não foram movidos, essas moedas nunca foram mexidas. Então, estima-se que esses endereços são de Satoshi lá do início da rede. É feita uma análise on-chain conhecida como padrão Patoshi. E há um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente já tinha falado sobre o padrão Patoshi, mas eu me esqueci, né? E aí, fazendo esse artigo, me veio de novo esse termo. Eu acho que muita gente não conhece esse padrão, nunca ouviu falar. A gente poderia explicar aqui para a galera o que é isso, o que é esse padrão Patoshi. Boa. O Patoshi, ele vem justamente do inglês do pattern Satoshi, né? Então, padrão Satoshi, tu já traduziu automaticamente. Por isso que se chama Patoshi, não padrão Satoshi. Acho que esse é o primeiro ponto, de onde vem esse P no Patoshi, né? E o outro ponto é como tu também já explicou, como o Bitcoin é uma rede transparente, a gente consegue auditar tudo que acontece na rede, tanto agora em tempo real,
quanto o passado, tudo que já aconteceu, é possível ver todos os mineradores lá do passado, desde que a rede começou a rodar em 2009 até agora. Então, de acordo com análises de dados de moedas Coinbase, de endereços e tempos, né? Tipo, geralmente quem minerava neste horário era Satoshi. Então, juntando várias possibilidades ali de padrões, então, de criptográficos, de comportamento e correlacionando com outros endereços também, se chegou nesses endereços que formam o padrão Patoshi, que seria atribuído a Satoshi Nakamoto. E para mim, o mais interessante e incrível da história do Bitcoin é justamente que o criador, ele nunca vendeu, como tu falou, Cacá, e ele seguiu o consenso da rede. Então, se a gente pega outros protocolos de Bitcoin que existem, os criadores dos protocolos, eles se dão de presente algumas moedas lá no início, antes da rede começar a rodar, com um privilégio exorbitante, e eles recebem essas moedas fora de consenso. E essa é a principal crítica dos shitcoiners ao Satoshi. Bitcoin é igual a tudo, não é descentralizado porque o Satoshi acumula aí 5% do supply da rede, tem 1 milhão de Bitcoin, se ele vender, acabou para o Bitcoin, isso é centralização da rede. Não, isso é arrotar um monte de besteira de quem não estudou Bitcoin. Primeiro que o Satoshi, ele seguiu o consenso, então ele minerou seguindo as mesmas regras que todo mundo. Então, ele não teve um privilégio exorbitante. Segundo ponto, ele nunca vendeu, nunca movimentou essas moedas. Então, se o Satoshi existe, se ele é uma pessoa e está vivo, essas moedas nunca foram usadas para realizar lucro em cima dos usuários. Então, isso mostra como o Satoshi estava muito mais interessado em provar o conceito do Bitcoin como uma rede descentralizada muito mais do que lucrar com o Bitcoin como um dinheiro que tende a ser adotado e tende a se valorizar no futuro. E voltando ao argumento que eu mesma criei, mesmo se ele surgisse e ele vendesse, isso na verdade só redistribuiria Bitcoin para toda a rede. Então isso não seria um fator de centralização, porque Bitcoin não funciona via Proof of Stake, mas sim via Proof of Work, onde quem tem mais poder computacional conseguiria dominar a rede, e o Satoshi nem tem mais poder computacional, ele nem está minerando mais. Então, essa possibilidade de Satoshi minerar e dominar a rede, centralizar, não existe, né? E ele nunca movimentou. Então, isso mostra... E mesmo se movimentasse, isso não seria um problema para o Bitcoin, porque é assim que a rede está redistribuindo as moedas, através de pessoas que vendem e novos entrantes conseguem participar. Então, só fechando aqui o argumento, porque eu levantei essa bolinha, né? Eu misturei os assuntos, padrão Patoshi, com a quantidade de Bitcoin que o Satoshi tem, mas acho que agora é o momento de falar sobre todos os foods também atribuídos a essas moedas, né, Cacá? E, Carol, o mais louco é que ele não só é essa pessoa, entidade, grupo, sei lá, que tem o maior número de moedas, como também seria aí uma das pessoas mais ricas do mundo, caso se soubesse, né, quem é essa pessoa, né, se Satoshi Nakamoto fosse uma pessoa. Porque essas mais de 1 milhão de unidades de Bitcoin representam hoje algo em torno de 80 bilhões de dólares. É muita coisa, né? Quando o Bitcoin estava ali na faixa dos 100 mil dólares, o Satoshi ele era uma das 10 pessoas mais ricas do mundo. Claro, o Bitcoin oscilou, ele caiu no ranking, né? Mas se Bitcoin continuar valorizando, e tende a continuar valorizando, ele também tende a subir algumas casinhas aí ao longo do tempo, como uma das pessoas mais ricas, como tu falou, Cacá. Isso seria muito louco também. Detalhe, em só 17 anos, né? Atingir esse marco. Sim. É impressionante. É o poder de uma criação revolucionária com alto poder de adoção e disrupção. E é isso que acontece, né? Crescimento exponencial de tudo ao redor desse tipo de inovação. E o outro fator que a gente vai comentar, acho que agora saindo depois do Satoshi, é que, por enquanto, ele é o maior detentor de Bitcoin. A gente está vendo uma corrida, né? Por mais entidades terem. Mas vamos ver se vão conseguir acumular tanto quanto o Satoshi. A gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin regularmente faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin, mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. E ainda tem taxa zero a partir da segunda compra no mensal ou semanal. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link da Bipa aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código Área Bitcoin. Com o nosso código, na sua primeira compra acima de R$100, você ganha R$5 em Bitcoin. Bora fazer DCA e acumular satoshis.
Se você já entendeu que lugar de Bitcoin é na sua carteira, o próximo passo é parar de depender de uma única chave e criar sua multisig. Hoje em dia existem muitas formas de fazer isso e a Casa te ajuda a criar multisigs em que o seu Bitcoin fica num cofre que precisa de mais de uma assinatura para poder mover fundos. Então, se o seu celular some, se a hardware quebra, se você perder a sua seed ou alguém te pegar num assalto, você não perde os seus Bitcoin. É simples de usar, sem KYC, e tem também a opção de configurar a herança com a sua multisig. Para começar, é só baixar o app da Casa, criar sua conta em casa.io. Você garante o desconto de 10% também clicando no link aqui na descrição. É só escolher o seu plano, aplicar o cupom AREABITCOIN, criar o seu setup multisig e começar a amplificar a segurança da sua carteira. E voltamos ao Área Bitcoin Podcast. Isso porque nos dados ali da Arkham, o Satoshi Nakamoto ele tem 5,5% da oferta de Bitcoin. E aí abaixo dele estão as exchanges, né? Uhum. Então, aí eu vou pegar aqui os dados para não falar besteira, né? Primeiro vem o Satoshi, aí depois vem as exchanges. E dentre as exchanges está a Coinbase, liderando o ranking ali com 976 mil BTC sob a custódia, né? O valor que representa 5% de toda a oferta disponível. Depois aparece a Binance, em seguida com cerca de 300 e... Desculpa. Depois aparece a Binance em seguida com cerca de 631 mil BTC, ou aproximadamente 3% da oferta total. E aqui, Carol, tem um detalhe, né? Então, a gente fala que primeiro Satoshi Nakamoto, depois vem a Coinbase e mais abaixo ali vem a Binance, né? As duas maiores hoje exchanges, quando a gente fala dessa categoria aí de empresas, né? E também de detentores, maiores detentores de Bitcoin. Só que tem um detalhe aqui. Quando a gente fala isso, as pessoas pensam, pô, é a Coinbase que tem esses Bitcoin, é a Binance que tem os Bitcoin. Na verdade, eles estão custodiando Bitcoin de empresas e de pessoas, né? Sim, eu ia falar exatamente isso, que os Bitcoin das exchanges não são das exchanges, né? São das pessoas para quem elas fazem custódia, de quem está negociando ali na plataforma. Tem um outro fator ainda com relação à Coinbase, é que a Coinbase tem a maior parte dos Bitcoin, dos ETFs e de fundos. Então, não é só diretamente o Bitcoin dos clientes da Coinbase, mas também entra grande parte das corporações que têm Bitcoin estão custodiados na Coinbase. Então, esse número talvez seja até maior do que o que aparece aí, né, Cacá? Por exemplo, os Bitcoin da Strategy, grande parte está na Coinbase, da BlackRock também. Então, isso é só a partezinha ali dos clientes que estão com dentro da Coinbase, mas tem uma outra fatia oculta que não aparece, que quem está fazendo custódia é a Coinbase. Então, é por isso que esses players que começaram desde o início ali da rede, né, 2013, 2012, 2014, como a própria Coinbase e a Binance, acabaram se consolidando muito, virando grandes plataformas de trading, de ICO, de lançamento de shitcoin, e acabou atraindo muita liquidez também, e criando confiança, entre aspas, né, no mercado como plataformas de acesso. E que, de fato, facilitou, porque quando a gente começou a estudar Bitcoin, tu mesmo tem a tua história, né, de 2013, 2011, que tu sempre conta, que tu tentou comprar e não conseguiu. Essas plataformas que facilitaram o acesso para muitas pessoas ao longo do tempo, então isso é um ponto positivo, só que, por outro lado, teve todo um fator de deseducação, né, que misturaram Bitcoin com cripto, com shitcoin, foram plataformas de lançamento de um monte de scams, de ICO fraudulento, de memecoin, de um monte de produtos nada saudáveis, e ainda alguns bugs controversos ao longo da história, né, como, eu lembro lá 2017 e 2018, quando o Bitcoin subia muito ou caía muito, momentos de grande volatilidade, essas plataformas ficavam fora do ar. Então, é um jogo... É um pouco polêmico, porque ao mesmo tempo que elas deram muito acesso, elas também facilitaram questões polêmicas, né? Seja de produtos não saudáveis, seja de falta de operação ao longo do tempo. Mas até que são as maiores, estão aí e estão custodiando não só para varejo, como para corporações. E aí é que tá outro ponto que tu acabou de comentar, Carol. Quantos bitcoins de varejo, de pessoas, né, comuns, que não é aí bitcoin de instituições que essas exchanges estão fazendo a custódia. Quantos bitcoins de pessoas que não estão nesse bolo aí de todo esse bitcoin que eles estão custodiando, né? Pessoas que não fazem a própria custódia. Também tem isso, a gente não tem esse dado, essa informação. Mas esse é o dado, não é? A gente tem o dado de quanto elas estão custodiando no total. Dentro desse bolo,
deve ter muitos bitcoins de pessoas que estão deixando na corretora, que estão deixando na Coinbase, que estão deixando na Binance. A gente não sabe o quanto é da própria corretora, o quanto elas estão fazendo custódia para ETFs e o quanto é de varejo. A gente não tem essa divisão, né, dentro desse bolo total do que eles estão custodiando. Esse era o meu argumento de antes. Esse valor é do quanto elas custodiam para varejo. Porque o da Strategy tá lá embaixo. O da BlackRock tá lá embaixo. Então, tá na Coinbase, mas é da Strategy, sabe? Eu acho que é do varejo esses Bitcoin. É das pessoas. Tu acha que tudo isso, então, é das pessoas? Eu achei que poderia estar tudo misturado aqui, uma conta total. Varejo e empresas pequenas, não tesourarias gigante, porque depois a gente vai ver ali a quantidade que a Strategy e BlackRock tem. Eles estão separados nessas análises, né? Nessas pesquisas. Mas por isso que eu falei antes que a Coinbase tem muito mais do que... Tá, mas só um pouquinho. Dúvida agora que tu trouxe para esse podcast. Onde estão custodiados os bitcoins da BlackRock? Quem disse que é na Coinbase? Tem essa certeza? Tenho quase certeza. Porque hoje as empresas, as tesourarias, elas não necessariamente deixam em Coinbase e Binance, pelo que eu sei, até onde eu sei, não é na Binance, né? Não, na Binance não é porque não é nenhuma empresa americana, né? Então eles deixam na Coinbase porque é uma empresa americana. Eu acho que eles se sentem mais seguros juridicamente deixando na Coinbase do que numa outra empresa que, sei lá, onde é que tá, Ilhas Caimã, sabe? Mas tem tesourarias de Bitcoin que não deixam na Coinbase, que deixam em outras empresas. Assim como a Fidelity faz a própria custódia, entende? Tem, mas não é todo mundo, grande parte fica na Coinbase. Deixa eu perguntar aqui nas buscas da IA onde é que tá essa fonte que é mais rápido de eu trazer aqui. Gente, a Carol ferrou com o computador dela, porque ela tá ali, né, fazendo um monte de coisa de IA, de dev, fazendo aplicativo. Agora, toda vez que ela sai aqui da tela do podcast, que ela abre uma tela fora do podcast durante a gravação, fica assim, ó. Tô travada agora? Totalmente travada. É a IA, viu? Estragando aqui o podcast. Olha aqui, ó, Coinbase. Os bitcoins da BlackRock estão custodiados na Coinbase. Tá, e os Coinbase Custody. Também, a Strategy eu tenho certeza que tá na Coinbase. Certeza absoluta. Tá. Ela se voltou para a custódia. Esse era o meu argumento anterior. Esse valor aí que tu falou, quase 1.900.000 Bitcoin, é do varejo, é da custódia da galera pequena. Pode ser empresas pequenas também. Mas os grandões, Strategy, BlackRock, deixam na Coinbase Custody, que não tá. Então, ela custodia muito mais do que esses 900 mil. Esse era o meu ponto, né? Entendi, sim. Não faria sentido a pesquisa a pesquisa aqui da Arkham fazer um somatório duplo, né? Porque eles falam, o próximo item é justamente esse. A BlackRock e a Strategy estão ali no páreo, cada uma com 4% né, do total da oferta. Eu até acho que esse dado aqui, que é do mês passado, já mudou, porque aqui fala que a BlackRock tem mais Bitcoin do que a Strategy. Isso. Recentemente, né, o Saylor anunciou uma nova compra de Bitcoin e a Strategy foi a grande notícia, até que a Strategy conseguiu ultrapassar em números a BlackRock. Então, mas é mais ou menos por aí, né? 4% cada uma detém da oferta de Bitcoin. Então, estão ali, né? Os 4 primeiros no ranking, Satoshi Nakamoto, Coinbase, BlackRock e a Strategy. A Coinbase e ainda tem também a Binance, né? Que entraria aqui no meio dessa galera. Então, são 5 aí maiores detentores até o momento. E olha que louco, né? A Strategy, desde 2020, em 5 anos, 6 anos, conseguiu acumular tanto Bitcoin. E a própria BlackRock, né? É que a BlackRock já está consolidada globalmente, tem acesso à liquidez global. Mas a Strategy, como cresceu como empresa, criando produtos financeiros atrelados ao Bitcoin. E isso só mostra uma demanda absurda por ativos que pagam acima da inflação, que não estão correlacionados com produtos de países e correlacionado com os problemas dos países, né? E como a exposição a Bitcoin está tendo demanda, principalmente por fundos de pensão e fundos de hedge, enfim, diversas empresas globalmente que não teriam acesso direto, ou não querem fazer a própria custódia, ou não podem fazer
própria custódia por regulação interna ou por causa das regras de cada país, acabam se expondo indiretamente através desses produtos. E aí a gente está vendo um crescimento gigantesco, é por isso que cresceram tanto, né? Tanto BlackRock quanto Strategy, ao longo desses últimos 2, 3 anos. E então, o último dado que eu tenho é que a BlackRock estava com 815 mil e Strategy 850 mil Bitcoin. Também estão se aproximando de Satoshi. Mas se a gente junta, então, só esses dados aí, Coinbase, BlackRock, Strategy, já ultrapassou a quantidade de Bitcoin que Satoshi tem. E grande parte está na Coinbase. Então, olha o tamanho. O honeypot, que é a Coinbase, como uma grande custodiante de Bitcoin globalmente. Exato, e aí quando todo mundo pensa assim, Bitcoin agora tá em baixa, né? Bitcoin voltou para os 70 mil dólares, ninguém tá querendo muito saber. Não é bem assim, né? Essas instituições continuam fazendo compras constantes. Sim, porque esse é outro perfil, a gente já falou isso, acho que em outros podcasts, né? O varejo compra na emoção. Subiu, vai continuar subindo. E só chama atenção e começa a estudar ou começa a acumular quando sobe. Isso é clássico, a gente vê aqui nas nossas redes, a gente vê no Google, a gente vê enfim, geral, nas manchetes. Sai muito mais notícia de Bitcoin quando ele está em alta. Só que esse perfil que entrou agora, as corporações, eles não compram na FOMO da subida ou vendem na queda. Eles compram, eles acumulam de forma constante, eles têm muito mais liquidez que o varejo, então eles conseguem ter muito mais disciplina e volume para acumular, e isso já está mudando. Enfim, vai sair vídeo essa semana sobre o quanto o preço do Bitcoin mudou depois da entrada dos institucionais. Então são esses players que estão deixando o Bitcoin muito menos volátil. Isso é uma dicotomia, né? Porque se antes eram as instituições que diziam que Bitcoin era muito volátil para ser um ativo seguro, para ser inserido no portfólio, conforme eles foram entendendo o Bitcoin como uma proteção contra o sistema fiat, como um ouro digital, como algo que tem possibilidade de crescimento exponencial muito maior do que qualquer outro ativo, a própria entrada deles suprimiu a volatilidade por causa dessa grande injeção de liquidez e por não atuar alavancado nas subidas ou nas quedas, que é o que o varejo faz. O varejo entra alavancado na subida e aí é liquidado tudo em cascata, ou na queda também, entra em short, tudo alavancado. E a gente vê aqueles movimentos de grande volatilidade também impactado pela especulação, pelos traders. Então, essa entrada dessas grandes empresas suprimiu um pouco da volatilidade que o próprio varejo tinha, né? Pelo perfil de especulação, o perfil betinha, da galera que estava comprando Bitcoin só pelo rush da adrenalina da volatilidade de preço. Então, esse é outro fator que esse perfil trouxe. Carol, ainda dentro desse tópico aqui, dentro dessa faixa, né, de acumuladores, dos maiores acumuladores de Bitcoin, e dentro do que tu falou, tu pode dar um spoiler aí para nós? Tu acha que a entrada dos institucionais foi o que os institucionais, acabaram alterando o ciclo do Bitcoin? Eu não sei se alterando o ciclo, mas estabilizando e acelerando o processo de sincronização do preço. A rede Bitcoin não tem nada a ver com preço, tá? Tanto que Satoshi nunca falou de preço ali no white paper, e o preço do Bitcoin, na verdade, é puramente a visão das pessoas, do mundo, do mercado, sobre o quanto o Bitcoin deveria valer naquele momento. O que eles alteraram foram justamente a volatilidade. Então, eles conseguiram, com muita liquidez e compras constantes, eliminar a volatilidade ou reduzir muito a volatilidade que existia tanto no início do bull quanto no carimbo do bear, né? Quando o Bitcoin cai. Então, a gente viu que o Bitcoin teve uma grande correção ali desde outubro do ano passado, 2025, 50%, mas não chegou a cair os 70%, 80% como nos ciclos anteriores. Esse é o spoiler. E já se sabia há muito tempo que isso iria acontecer, né? Conforme mais empresas e pessoas começassem a adotar Bitcoin, o preço estaria se estabilizando, não tendo uma volatilidade tão grande. Agora, não quer dizer que daqui a pouco o varejo acorda, porque Bitcoin começou a subir, e começa a ter mais volatilidade em períodos específicos. E o que eu ia concluir, que eu me atrapalhei nos meus próprios argumentos, é que a entrada dos institucionais acelerou essa sincronização com o mercado de liquidez macro global, ou seja, quando os juros começam a baixar e os governos começam a imprimir mais dinheiro e tem mais liquidez, a tendência é que todo o mercado suba, tanto ações quanto, enfim, diversos ativos globais. O Bitcoin começou a sincronizar com os ciclos macro, e não só pelo seu ciclo de halving, que era o que aconteceu até os ciclos anteriores.
e o que pode acontecer. Bom, não vou dar o conteúdo do vídeo inteiro, então quem for... Fica por aí, fica por aí. Vai no ar essa semana aí. Eu tava Boa. rindo aqui, lembrando quando tu falou sobre a volatilidade, enfim, que não oscilou tanto de preço. Tu nem sabe, Carol, mas eu acompanho muito as nossas DMs ali no Instagram, né? E agora tem um seguidor que resolveu toda semana, Bitcoin, se cai um pouquinho, ele manda mensagem pra gente. Olha aí, eu disse, agora vai a 55 mil dólares. Ele tá chulhando. Pelas análises dele, Bitcoin vai a 55 mil dólares agora, entendeu? É os novos 12 mil dólares do ciclo passado, né? Eu falei, cara, não adianta tu ficar nessas de tentar adivinhar o preço, né? Sai dessa, do tipo assim, vai viver, né? Deixa o Bitcoin fazer o que ele tem para fazer. Não adianta perder tempo aí tentando adivinhar preço, acumula e deu. Mas não adianta, ele tá ali toda semana nos manda mensagem lá nas DMs. Ah, agora vai a 55 mil. Tá precisando desabafar com a gente, né? Eu dou risada. Bom, vamos lá, vamos seguir em frente. Então, falamos aí da strategy da BlackRock, maiores com 4%, né, cada um, de percentual da oferta de Bitcoin total. E o próximo da lista, quem será, Carol? Tem algum chute aí? Bah, não lembro mais. É os Estados Unidos? Governo americano, governo dos Estados Unidos, possui, né, aí 328 mil unidades de Bitcoin, no valor atual de 25 bilhões de dólares, o que equivale a 1,6% da oferta total, né? E aqui, o que a gente pode destacar aí sobre os Estados Unidos é que quase tudo veio de apreensões, né? O FBI recuperou parte dos fundos do hack da Bitfinex e apreendeu o estoque da Silk Road ligado ao Ross Ulbricht. E também confiscou os fundos do hacker James Zong, e mais recentemente assumiu o controle de 127 mil BTC do endereço atribuído ao chamado Lubian Hacker. Então foi basicamente confisco, né? Pegou para si, não comprou nada até agora, como prometeu que ia comprar, mas confiscou aí o Bitcoin da galera. Liberou o Ross Ulbricht, mas não liberou a grana da plataforma que ele criou, né? Isso que é a coisa mais doida. E, isso é muito preocupante, porque dá para ver uma tendência global dos governos começarem a acumular Bitcoin via confisco. Saiu essa semana, até vai sair Rios também, tô só nos spoilers de conteúdo, né? A África vai votar, na verdade, uma lei, África do Sul, para poder confiscar Bitcoin que não foi declarado das pessoas, ou se, enfim, tentar ter acesso e forçar as pessoas a vender para o governo. Uma venda forçada é um confisco, né? Então, ninguém pode ter Bitcoin. Se a pessoa tem Bitcoin e não declarou, se não está dentro de um banco, de uma entidade regulada, tu é obrigado a vender. Isso é um confisco regulado, né? É um roubo regulado, digamos assim. China também. E outro lugar que saiu recentemente é Hong Kong, que se qualquer viajante entrar no aeroporto e tiver uma carteira de Bitcoin, eles podem confiscar o Bitcoin, pedir acesso, forçar o acesso às chaves privadas e pedir para entregar os Bitcoin para ali na polícia aduaneira, na imigração. Então, enfim, tem vários exemplos, e para mim essa é a parte mais preocupante, né? Ok, não tem como imprimir mais Bitcoin, não tem como criar um novo Bitcoin para competir com ele. Então, o que os governos vão tentar fazer? Confiscar. E aí vai de cada local, né? Onde é mais aberto, quer criar incentivos para que as pessoas paguem, sei lá, impostos em Bitcoin, que seria um caminho, ou começa a criar umas leis esdrúxulas, como essa da África do Sul, para forçar as pessoas a venderem forçadamente os Bitcoin que tem. E aí isso ou mostra minerar, o desespero, né? Ou minerar. Ou minerar. Teria Ou minerar. outro caminho. Eu tenho mais alguns dados aqui. Quando a gente fala de governos que detêm, que possuem Bitcoin, claro que o governo americano vem na cabeça, obviamente, e também vem El Salvador na cabeça. Só que, curiosamente, eu estudando aqui esses dados da research ali da Arkham, El Salvador não lidera como um dos países que mais tem, ele fica em terceiro lugar. Sabe quem está antes, Carol? Foi surpreendente para mim esse dado, porque eu não tinha essa informação. O Reino Unido. Eles confiscaram esses dias um montão de Bitcoin de um golpe que teve lá na Ásia, né? E prenderam a guria no Reino Unido, foi isso, né? Você tem notícia aí? Tem, foi uma apreensão pela polícia, na verdade, pela polícia metropolitana em 2018, contra envolvidos numa lavagem de dinheiro de origem chinesa. É a informação que eu tenho.
É o que diz na pesquisa. São 61 mil unidades, 61.245 BTC provenientes dessa apreensão, Carol. Se tu tiver aí depois, a gente pode pesquisar. Se tiver alguma outra notícia aí, de repente, atualizada, que eles não puxaram nessa research, pode ser também. Mas aqui é o que diz, que o Reino Unido, então, é o segundo detentor, é o segundo governo que mais tem Bitcoin. Isso representa, assim, 0,31% da oferta total. E temos também a China aqui na lista, né, que confiscou 194.775 BTC de um esquema lá, de uma shitcoin, em novembro de 2020, só que não está claro até hoje se o governo chinês tem satoshis ou já vendeu, ou por isso que eles não entram na lista. Ninguém sabe se eles ficaram com esses Bitcoin ou não, se eles realmente estão guardando isso ou não. Sim, eles têm várias leis para proibir a população de ter Bitcoin, mas eles têm e não vendem, né? Se é tão ruim, se é tão ilegal, se é tão prejudicial para a economia e soberania local, por que eles não vendem? Né? Vende para outros países que querem? Não, estão ali segurando. Se eles ficaram, se eles têm esses Bitcoin, eles seriam o segundo do ranking, né, de governos, mas como eu não se imagino sabe... que eles têm. Não sei se tu viu, saiu uma notícia essa semana semana passada, que um comandante do exército americano comentou que eles rodam o nó de Bitcoin, que eles enxergam Bitcoin e, por favor, do Bitcoin como uma ferramenta de projeção de poder, validando aquela tese do Jason Lowery, e que eles veem que Bitcoin, enfim, tem que fazer parte das políticas de governo americano e que eles vão continuar pesquisando e se envolvendo porque faz sentido para, enfim, para fortalecer a estrutura do país. Então, se o governo americano vê dessa forma, imagina, o governo americano o exército acaba de dizer que roda o nó de Bitcoin. É por isso que a China não vende, porque os países vão acumular e que quem vender vai perder a corrida por Bitcoin, que já está acontecendo. Por isso que a Rússia minera Bitcoin, mas não deixa a população ter. Por isso que o Irã minera Bitcoin e não deixava a população ter. Então, os países mais autoritários estão pegando para si os Bitcoin, confiscando, criando leis que restringem a população, mas, do outro lado, eles estão criando mecanismos deles acumularem também. Falando em governo que vendeu o Bitcoin, esse aqui foi muito sorvete na testa, né? Que foi o governo alemão que passou por essa lista, mas passou, né? Só deu um oi para a lista e foi embora. Em janeiro de 2024, a Alemanha apreendeu 50 mil BTC, inclusive falamos sobre isso aqui na área Bitcoin. Apreendeu de um site de pirataria, só que vendeu os 50 mil BTC ao longo de julho de 2024. Essa eu lembro que a gente noticiou aqui e foi, assim, muito sorvete na testa, né? Foi, tipo, inacreditável o que eles fizeram. Aí veio uma galera defender, dizendo que era uma lei, que eles não podiam ficar com esses bitcoins, não sei o quê. Ah, por favor, né? Até parece que o governo, se quisesse mesmo, não dava um jeito de ficar com esses BTC, né? Mas eu acho que eles têm razão. Se acha que Bitcoin é ruim, né? Que não vê fundamento, vende. Agora... Ali a gente tá vendo a China, a Rússia até andou falando bem, mas a China acabou de, não sei se tu viu também, Cacá, lançar uma nova lei, tô cheia das notícias globais, né, que proíbe marketing, ou seja, tu não pode divulgar, educar, falar sobre Bitcoin. Então, eles já tinham, na China, eles já tinham proibido várias vezes, né, eles sempre reproíbem, reforçam a proibição. Primeiro foi a mineração, depois foi a negociação, depois foi posse, e agora não pode falar de Bitcoin. Ou seja, tu não pode esclarecer, tu não pode trazer o assunto Bitcoin como, se for algo promocional, se for uma divulgação, tu vai preso. Então... Não poderia ter uma área Bitcoin lá de jeito algum, então. De jeito nenhum. Porque até onde educação e marketing se confunde, né? A gente pode estar promovendo o Bitcoin. Sim. E estamos, né? Porque é uma ferramenta que devolve dignidade para as pessoas, dignidade financeira, liberdade financeira, então é uma ótima ferramenta. Mas, obviamente, os cantilionários Fiat não querem que a população acesse essa ferramenta, como não quis em vários momentos da história, né? A própria criptografia foi considerada arma de guerra no passado, a internet demorou 50 anos para ser difundida e liberada para as pessoas usarem, então eles tentam reter a tecnologia o máximo possível até eles terem o suficiente ou entenderem como usar a tecnologia a seu favor e, enfim, conseguir deixar as pessoas dentro do cercadinho que os governos querem manter as pessoas presas, né, na Matrix e no Panopticon digital que eles estão criando. Então é isso. Sobre a Alemanha, que bom que venderam, ajudaram a redistribuir. Se não gosta de Bitcoin, se não quer que as pessoas tenham, vendam. Vai perder a corrida, mas fazer o quê? É a escolha de cada um, né? Não, tudo bem, mas na questão geopolítica...
Sim, sorvete na testa deles. Estrategicamente é o sorvete na testa, né? Sim. E enquanto isso, El Salvador, por mais que tenha revogado a lei Bitcoin em 2025, seguiu comprando. Então, El Salvador, como falei, está ali em terceiro ali no ranking. Claro, não aparece a China aqui, como eu disse, mas El Salvador, sem a China, está em terceiro no ranking, com 7.600 BTC no valor... Terceiro dos países, né? Não geral. Não, agora estão falando só de governos. Só de governos, né? Especificamente nessa aba aqui. De governos, Estados Unidos, Reino Unido, né? Entraria a China aqui antes, e El Salvador, possuindo 7.600 unidades de Bitcoin, que equivaleria a 570 milhões de dólares hoje, e equivale a 0,03% da oferta circulante. Então, El Salvador aí é um caso de que, o contrário, né, do governo alemão, segue ali comprando e fazendo DCA e guardando como uma tesouraria do país, né, do governo. A gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Você está perdendo de ganhar Bitcoin. Com o cartão de crédito da BIPA, toda vez que você faz compras, você ganha cashback em Bitcoin na sua conta. A BIPA facilita você acumular de forma direta e ainda oferece 8 saques grátis por mês para sua própria custódia. Para ter um cartão desses, é só abrir uma conta na BIPA clicando no link aqui na descrição e seguir o passo a passo do aplicativo. E com o código Área Bitcoin, na sua primeira compra acima de R$100, você ainda ganha R$5 em Bitcoin. Aproveite para transformar suas compras do mês em satoshis e aumentar ainda mais o seu hodl. E voltamos ao Área Bitcoin Podcast. O Butão também tá minerando Bitcoin, mas tem notícia também, novidade sobre isso, né, Carol? O Butão aqui aparece na lista com 3.500 unidades de Bitcoin. Eles pararam de minerar? Não, eles venderam 70% do que eles acumularam. O Butão, eles têm muita energia renovável, barata. Eles, inclusive, vão construir um aeroporto com a receita da mineração de Bitcoin, vão pagar os funcionários públicos, ou já pagaram, né? Porque venderam 70% dos Bitcoin que eles acumularam. Então, eles mineraram por, enfim, 2, 3 anos. Deixa eu ver aqui quando que eles começaram. Eu até tenho aqui o gráfico, não vou abrir, senão vai travar tudo, né? Setembro de 2024. E acabaram vendendo grande parte. Eles chegaram a ter 12 mil Bitcoin. E agora eles têm 4 mil Bitcoin. Eles venderam bastante aí ao longo do tempo. Acho que para custear todas essas, né, melhorias para a população que eles falaram que iam construir, fazer. Ou não, só venderam, né? Enfim, os governos não são tão transparentes quanto o Bitcoin, que a gente consegue verificar para onde é que vai o dinheiro, né? Mas a gente consegue ver que eles venderam. Então... Mas seguem minerando, seguem do ranking entre os maiores, mesmo tendo vendido. Boa. Tem também os Emirados Árabes Unidos, que entraram no jogo, né, via mineração. Entraram, né, como detentores de Bitcoin via mineração. Também com 7 mil unidades de Bitcoin. E aí, que a gente estava falando no início, né? Ou confisca ou entra pela mineração, que foi o caso aqui dos Emirados Árabes Unidos, Butão e Rússia também, né? Rússia aparece com 1.000 unidades de Bitcoin. E aí a gente fecha a lista de governos. Brasil aqui, minha gente, nem passa perto, né? Nem passa perto, nada, nem aparece na lista e sei lá se um dia vai aparecer tão cedo. A gente teve algumas iniciativas, a Petrobras querendo minerar, agora tem o Itaú que vai investir em mineração, mas tudo muito embrionário, nada comparado com esses países que já estão há bastante tempo, né? 2, 3 anos, 2024, Butão. Olha, o Brasil perdeu para o Butão na mineração de Bitcoin. Tu vê, né? Galera aí com a mente mais aberta, mais antenada aí na questão geopolítica. Empresas de capital aberto, a gente falou, né, já das tesourarias, na verdade. Eu tô passando aqui pelo artigo e também por todos os tópicos da research da Akhan. A Strategy a gente já falou, né? Falamos aqui da Strategy. Não falamos da Mara e da Metaplanet, mas são tesourarias de Bitcoin que estão aí comprando Bitcoin também. Não entram no ranking principal, mas são também tesourarias que estão fazendo esse acúmulo. Aí é o playbook do Saylor, né? Empresas que estão replicando o que a Strategy está fazendo. Isso aí. Depois vem a Tether. Olha que interessante. A Tether aparece como a maior holder verificada on-chain com 97 mil Bitcoin.
A Tether é uma daquelas empresas que surgiu lá no início, né? Acho que foi 2013, 14. Começou criando uma stablecoin no Bitcoin. E aí depois, como, enfim, Bitcoin não estava maduro, não tinha os 1000 scripts que hoje existe, e migrou para outras blockchains. Mas a gente está vendo que, de novo, agora a Tether está voltando para o Bitcoin, vai emitir stablecoins no Bitcoin, mas ganhou muito mercado, porque, assim, são mercados que crescem juntos. Olha, que a gente falou antes do crescimento da Coinbase e da Binance, tá? Desde que o Bitcoin surgiu. A Tether veio muito junto com essas empresas, porque, pensa, eram plataformas globais, exemplo, a Binance, com pessoas do mundo todo que tinham acesso a essas plataformas. Precisava de uma moeda comum para todo mundo conseguir operar ali dentro. E essa moeda foi o USDT, que é o dólar que a Tether emitiu. Então, eles custodiavam dólares, as pessoas conseguiam comprar dólares e enviavam para a Tether, e aí tinha esse token USDT e conseguia usar dentro da Binance, Coinbase e outras, enfim, plataformas bem embrionárias. Então, oferecer acesso a dólar digital no momento muito embrionário do Bitcoin, das shitcoins, fez com que a Tether crescesse muito. E agora a gente vê também um outro papel da Tether como uma ferramenta de acesso a dólar quando o sistema bancário quebra. Ou seja, no Líbano, Zimbábue, a gente vê em vários países com hiperinflação, Venezuela, que a população recorre ao SDT, porque é o familiar, né? Já estão sofrendo grande volatilidade com a moeda local. Elas nem cogitam Bitcoin nesse primeiro momento, porque não existe essa visão tão consolidada do Bitcoin como ouro digital. As pessoas já estão numa volatilidade muito grande, o que elas querem é estabilidade, por isso que stablecoin virou também uma ferramenta de preservar o pouco que sobrou em economias hiperinflacionárias. Então, isso também reflete o crescimento da Tether lá do início da rede até agora como um player nesse ecossistema, né, de mercado. E além da Tether, aqui nessa aba de empresas privadas que mais detêm Bitcoin, aparece a SpaceX, do Elon Musk, que comprou o Bitcoin pela primeira vez em 2021, chegou a ter no seu caixa 28 mil unidades de Bitcoin, só que foi vendendo, reduziu significativamente ali, né, a posição, e hoje, pelos dados verificados ali on-chain da Arkham, deve ter em torno de 8 mil Bitcoin, então reduziu bastante, né, Carol? Apesar de que saiu notícia essa semana, olha, que engraçado, né? Várias coisas que a gente está trazendo aqui saíram notícias recentes. Que a família Musk tem muito BTC, né? O pai do Elon Musk vazou uma informação interna de que o Elon Musk e o irmão teriam... não lembro mais agora o número, mas seria uma quantidade bem grande acima da quantidade que a Tesla teriam acumulado ao longo do tempo. Então, será que ele não vendeu para si mesmo esses Bitcoin da SpaceX? Fez uma redistribuição de lucros ali em Bitcoin? Ele não confirmou, mas ele disse, pode ser possível. Ele disse que eles têm mais de 23 mil unidades de Bitcoin. Boa. Pode ser que eles tenham vendido para eles, para dentro da família mesmo, né? Faria todo sentido, né? Claro. Interessante mesmo. E aí, Carol, olha só que legal. Essa aqui acho que a galera vai gostar de saber. Tem também carteiras misteriosas, que são baleias, sem dono conhecido. E aí a Arkham traz aqui 5 endereços. Depois, quando esse episódio for ao ar, a gente vai colocar esse artigo que a gente postou lá no nosso blog, aqui embaixo da descrição, caso você queira rever e ver as tabelas com todos esses dados, e tem dados além do que a gente vai trazer aqui. Então, se você quiser ler esse artigo, ver as tabelas, ver todos os dados direitinho, é só clicar aqui embaixo no link que a gente vai deixar para vocês pesquisarem também. Aí tem assim, 5 endereços, e nesses 5 endereços, o primeiro que detém mais Bitcoin tem 92 mil unidades de Bitcoin, com o que equivale a 6 bilhões de dólares no valor atual. São carteiras anônimas e ninguém sabe quem detém esses BTC. Doideira, né? Existem... E tem outras com 78 mil BTC, 54 mil BTC, 52 mil BTC, 44 mil BTC, que está parado há anos. E essas carteiras, elas não se mexem, não tem interação nenhuma. De quem será isso? O que é uma loucura, porque agora tá todo mundo de olho nessas carteiras, né? É aquelas carteiras que fica todo mundo... Eu lembro muito disso também em 2018, 2019, que o que mexia o preço e a expectativa da galera, e a galera especuladora, era a movimentação dessas baleias.
Então, quando uma baleia com uma grande quantidade de Bitcoin despertava, e aí hoje em dia isso também mexe nas notícias, né? A galera já fica toda apavorada. Será que vai vender? O que vai fazer? Será que vai só consolidar em outro endereço? Ou vai fragmentar? Porque pensa, muitas dessas baleias mineraram Bitcoin lá no início. Então, quando o Bitcoin valia centavos, Bitcoin foi pegando valor, e agora o que valia centavos, agora vale bilhões. Será que vale deixar bilhões num único endereço? Será que não é melhor fragmentar e aumentar a segurança? Porque, enfim, se acontece qualquer coisa com esse endereço, está mais fragmentado em outros. Então, isso também, essa redistribuição, medidas de segurança, ou só transferência para o endereço mais seguro, como pode acontecer com a galera que tem Bitcoin lá da época de P2PK, que é quando não tinha proteção ao computador quântico, pode ser que movimente esses Bitcoin por meio da ameaça ao computador quântico, e aqui tô misturando outro assunto, essas movimentações de endereços antigos a gente tende a ver cada vez mais, né? As pessoas se protegendo, movendo para outros endereços, talvez quantum resistente quando existir, e aí vai voltar essa ansiedade das baleias, os oldies do passado movimentando seus Bitcoin, que antes a galera ficava só olhando, achando que tinha perdido, e daqui a pouco, não. Tá aqui quietinho, né? Tô guardando isso aqui, tô só movimentando para ficar mais seguro. Vai saber se essas pessoas, né, estão vivas ainda, ou daqui a pouco perderam o seed. Tudo isso pode ser. E aí entraria junto naquele ranking lá de quase 4.000 BTCs que estão perdidos para sempre, né? Essa é a estimativa. As próprias moedas de Satoshi, né? Acredita-se que ele não vai mover, que ele não vai mexer essas moedas. Se isso acontece mesmo, tem mais de 1.000 unidades de BTC que estão ali congelados, perdidos, né? Entre aspas, para sempre. 1 milhão. De Satoshi Desculpa, é 1 milhão. 1 milhão, não é 1.000, é 1 milhão. É muito número já, estou confusa. Essas 1 milhão de unidades, né, de Bitcoin estão perdidas para sempre. Então, imagina isso, é muito Bitcoin que está inacessível no mercado, né? Inacessível. Então, isso diminui ainda mais a oferta de Bitcoin. Deixa ele ainda mais escasso, porque do total de 21 milhões de unidades, tem muitas moedas que já estão perdidas, que a gente nem sabe, de gente que já perdeu seed, de gente que, né, que não está mais aqui nesse planeta, já partiu para outro patamar, né? A alma já foi e a carteira ficou. E as pessoas, família não vai conseguir acessar, não sabe acessar. Aliás, isso é bem importante, né, Carol? Essa semana a gente falou semana passada sobre serviços de multisig, né, para quem quer guardar Bitcoin com mais segurança, inclusive herança em Bitcoin é um assunto que a gente vai falar bastante nas próximas semanas, porque precisa, né, fazer ter esse cuidado. A gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente, né? E aí, que vai ficar os Bitcoin numa carteira parados sem, né, teus familiares poderem ter acesso, benefício desse patrimônio. Então a gente precisa se organizar para isso também. É uma coisa que precisa ser falado, né? Então os próximos. Acho que esse é um podcast específico e tem a ver com planejamento sucessório, o quanto a pessoa quer que os familiares herdeiros tenham acesso, né? Porque com o Bitcoin tu pode simplesmente enterrar o Bitcoin. Partir dessa e, não deixar nada, morreu aquele Bitcoin junto? Soberania. Sacanagem, né? Sacanagem. A pessoa não tem uma pessoa querida, assim, para deixar. E a pessoa é muito ruim, né, Carol? Como diria o próprio Satoshi, esses Bitcoin perdidos, ou se tornam perdidos dormentes, né? Se tornam um presente para a própria rede, porque acaba sendo redistribuído depois na escassez do Bitcoin, eles ficam inacessíveis, como tu falou, ao invés de deixar para os herdeiros, acaba ampliando a escassez da rede e acaba sendo um presente para a própria rede. A pessoa com Bitcoin tem essa possibilidade, né? Com outros ativos não tem. O Estado, os advogados conseguem acessar os bancos e distribuir para um amigo. A gente está saindo do assunto do podcast. Sei lá, não gosta da família, deixa para um amigo, para um, sei lá, eu. Para os cachorros. Sei lá. Não tem alguém para deixar isso. Eu fico assim, a pessoa não tem uma pessoa, né? Alguém querido próximo. Viveu mal, né? A criatura viveu muito mal. Mas, enfim, assunto aí para as próximas semanas, herança em Bitcoin, muito importante, né? Para esses Bitcoins aí perdidos, que não estão mais em circulação, eles, enfim, estão queimados, não queimados, mas eles as pessoas não têm mais acesso, né? Então se conta
como menos bitcoins ainda que vão estar disponíveis, né? Menos de 21 milhões aí de oferta, porque já tem uma boa parte que já não tem mais como acessar. E é isso, gente. Vou deixar aí o artigo para vocês lerem por conta própria. E tem mais alguns dados também interessantes aqui, mas dá para pesquisar e pegar esses endereços, né? Botar no explorador de blocos e dar uma olhada nesses endereços aqui da rede. E é isso. Vamos ver, né? Quem mais vai aparecer nos próximos anos, quem vai subir nesses rankings aí, quem que vai ultrapassar Satoshi Nakamoto como detentor aí de mais moedas. E essa lista, ela é só os maiores, né? Essa lista vai longe. Com o tempo, a gente tá vendo várias empresas fazendo Proof of Reserves, prova de reservas. A Block acabou de fazer isso hoje, lançou um site com todas as chaves ali pra galera conseguir verificar de forma independente. Então, com o tempo, a gente vai ver cada vez mais empresas também disponibilizando, o que é muito massa, né? Com uma prova de que eles, de fato, têm os Bitcoin dos clientes. Com o Bitcoin, isso é possível fazer. Com o banco, tu não consegue verificar. Então, mais um ponto, como o Bitcoin pode tornar o sistema financeiro muito mais transparente com as próprias entidades fazendo uma prestação de contas verificável. Os clientes da Block, ou, sei lá, de um banco que tem Bitcoin, podem verificar ali quanto que tem, quais são as chaves, as assinaturas, e comprovar por conta própria. Com outros ativos, isso não é possível, né? Então, a gente só consegue verificar tudo isso que a gente está falando aqui pela transparência do Bitcoin. Claro, a Block não está no topo da lista, mas se vocês entrarem no Bitcoin Treasuries, é outro site legal, que eu uso bastante, bitcointreasuries.net, vai ter uma lista ali gigantesca de todas as empresas públicas que têm Bitcoin em países, e dá para clicar em cada um deles e ver ali o gráfico das últimas movimentações. Aí dá para ver o botão ali que vendeu Bitcoin ali recentemente, dá para ver todas as movimentações de cada uma dessas empresas. Então, é outra ferramenta massa para esse monitoramento global, né? Para onde que estão indo os Bitcoin. Então, dito tudo isso, tá saindo da mão das sardinhas, como a gente falou lá no início, né, Cacá, e redistribuindo para os engravatados de Wall Street, que é quem mais está comprando agora. E aí, isso é um problema, Carol, porque vai surgir essa pergunta. Isso é uma concentração de poder, se ficar muitos bitcoins na mão dessa galera aí, o que tem de acontecer? Na verdade, nada, só distribui. Isso é um efeito, não digo colateral, mas é a palavra que eu vou usar, da adoção do Bitcoin. Se Bitcoin é um dinheiro que todo mundo quer e todo mundo quer acumular, e também como um seguro contra os problemas fiat, era natural que as empresas também acumulassem, que os ETFs acumulassem, que a BlackRock, que as strategies da vida também façam isso e muito mais. A tendência é que todo mundo tenha Bitcoin. Então, isso, na verdade, não é uma centralização, é uma acomodação da demanda. E mesmo com essa grande compra aí de empresas, o varejo ainda tem 65% da oferta de Bitcoin. E, enfim, quem está vendendo está justamente redistribuindo para esses players. E como eu falei lá no início, né? Se Satoshi não consegue ter poder sobre a rede, tendo 1 milhão de moedas, essas entidades também não conseguem, porque Bitcoin funciona via Proof of Work. Quem tem mais moedas não tem poder sobre a rede. Só vai ter mais poder de compra ao longo do tempo se acumular. E aí isso é uma questão de qualquer, enfim, sistema financeiro, né? Quem tem mais recursos acaba tendo mais possibilidades de negociação, de aquisição, de crescimento. Isso não tem a ver com o Bitcoin, mas tem a ver com como as pessoas e as empresas usam esses recursos, que no caso o Bitcoin é dinheiro. Então, tem empresas que vai usar para crescer mais, para contratar mais pessoas, para, enfim, usar mais tecnologias, mais IA, não sei. E tem players que vão simplesmente comprar, fazer uma publicidade e daqui a pouco vende e não tem mais. Então, depende de como que tu usa, como que tu direciona esses recursos que tu tem. E o quão produtivo tu é, mais do que qualquer coisa. E não tem a ver com Bitcoin. Bitcoin, o protocolo do Bitcoin já tá bem claro como que ele funciona. É como que as empresas gerenciam isso. A gente volta para as bases fundamentais, né, de economia e de administração, que é como que tu vai fazer a tua empresa ser produtiva e não quebrar, porque Bitcoin não faz o trabalho pelas empresas, né? Bitcoin é só um recurso de preservação do trabalho que já foi feito. Tá na ponta oposta, né? É para tu conservar valor ao longo do tempo. Agora, tu tem que produzir, tu tem que criar valor para o mundo. E aí que a gente está vendo muitas empresas que conseguem ter acesso a muita liquidez, acumulando Bitcoin e agora lançando produtos para tentar ampliar essa produtividade. E a gente entra em outro podcast que é com o Bitcoin acelera e amplifica a produtividade no mundo que hoje produz cada vez menos ou
com os mesmos recursos, faz cada vez, desperdiça muito mais, né? E muitas empresas acabam só sobrevivendo de empréstimo, de alavancagem, e não tem um crescimento real. É só dados uma planilha empurrados pela inflação e acaba distorcendo a noção de valor da realidade que a gente tem hoje. Então, enfim, esse é outro papo para outro podcast que a gente já falou lá no passado, nos princípios da área Bitcoin, né, sobre como empresas alavancadas distorcem o valor das coisas também e do mercado. Enfim, fui para outro canto, Cacá, mas Foi. não sei para onde finalizar agora. Pessoal, a gente fica por aqui nesse Área Bitcoin Podcast, Pessoal, a gente fica por aqui nesse episódio do Área Bitcoin Podcast. Se você gostou desse bate-papo, dessas informações, deixa aí seu like, curta. Se inscreva no canal também, muito importante, né? Para o canal continuar crescendo e a gente trazendo ainda mais conteúdos aqui para vocês, conteúdos gratuitos. Até o próximo episódio e, claro, opt-out.